Olá, seja bem-vindo à nossa revisão. E como prometido, a gente tem uma revisão agora que é só a cereja do bolo, tá? Então, se liga na nossa revisão e essa revisão vai ser importantíssima para você mandar bem na segunda avaliação. Então, vamos nessa, sem delongas, vamos começar. Então, a rabdomiólise é uma síndrome grave resultado da morte das fibras musculares que liberam seu conteúdo para a corrente sanguínea. Esse processo pode afetar principalmente, então vamos entender o que a questão está querendo dizer. A gente já conversou sobre a rabdomiólise e a gente viu que a rabdomiólise acontece da seguinte maneira. O excesso de atividade física provoca lesão do músculo, mas não é uma lesão de microlesões que ao serem recuperadas vão levar à hipertrofia, não. Lesão mesmo, provocando morte da célula, provocando necrose. E esse conteúdo intracelular cai na corrente sanguínea, vai até o rim e provoca uma insuficiência renal. Normalmente é grave, uma insuficiência renal aguda. Então, principais locais que podem ser afetados, o principal mesmo é o rim. O rim é o principal local que pode ser afetado, porque apesar da lesão ser no músculo, aquele conteúdo intracelular cai na corrente sanguínea, vai até o rim e inflama esse tecido renal. Então, vamos lá, outra questão. Lembrando que essa revisão é super dinâmica. Hemólise, eu ia falar hemodiálise, né? Hemólise é um processo no qual ocorre o rompimento da membrana das hemácias. Definição de hemólise, é isso mesmo. Hemólise é a quebra da hemácia. E pode causar sérios problemas de saúde, como anemia hemolítica, que é uma doença caracterizada pela destruição precoce das hemácias. Assinale a opção que provoca hemólise durante atividade física extenuante. Poderia estar perguntando da seguinte maneira: o que provoca hemólise durante o exercício físico? Aí você vai falar duas coisas. O estresse oxidativo, ou seja, os radicais livres, as espécies reativas de oxigênio, vão lá, interagem com a membrana e provocam a quebra dessa membrana, a lesão dessa membrana, levando à hemólise, ou simplesmente choque mecânico. Lembra? Acabei de falar na revisão. Choque mecânico, o pé batendo contra o solo, os capilares que estão passando por essa região são comprimidos e as hemácias que estão ali no meio rompem, quebram, sofrem hemólise. Então, ou é hemólise provocada pelo choque mecânico, ou é hemólise provocada pelas espécies reativas de oxigênio. Vamos lá, próxima questão. Essa questão é o seguinte: conto uma historinha aqui falando sobre a travessia do Canal da Mancha e a água lá é muito fria. Esse é o problema. Como a água é muito fria, isso leva a um problema. Qual é o problema? Fazer atividade física sobre um ambiente extremamente frio. O que pode acontecer com o sujeito numa condição como essa, de fazer atividade física num ambiente extremamente frio? Aí você vai falar assim: Sérgio, vai ter muita sudorese? Não, porque o problema aqui não é tentar reduzir a temperatura corporal, pelo contrário, é tentar manter a temperatura corporal. Então, por exemplo, os vasos sanguíneos da periferia fazem vasoconstrição, ou seja, eles ficam comprimidos, reduz o fluxo sanguíneo na periferia, mão, ponta do nariz, orelha, pés, né? Além disso, a gente pode observar também contrações musculares involuntárias, perda de força, perda de destreza, mas para essa situação, destreza não vai fazer tanta diferença. Força, sim, né? Está relacionado com o desempenho físico ali na natação, a destreza não. Mas essa vasoconstrição, ela vai ser bem importante mesmo. Tá? Bom, a hipertrofia muscular é o aumento do tamanho e volume dos músculos, em resultado das sobrecargas impostas, ou seja, contra-resistência. Sobrecarga, o trabalho de força ali. Ou seja, trata-se de uma resposta fisiológica resultante de uma adaptação celular frente a uma maior exigência de trabalho. Qual tipo de treinamento físico estimula mais a hipertrofia muscular dentre as opções abaixo? Então, pensa comigo. Eu estou explicando o que é hipertrofia. Esse aumento do volume da célula, em resposta ao quê? As microlesões que estão sendo recuperadas. Mas a pergunta não é sobre isso. A pergunta é: qual tipo de atividade física estimula mais a hipertrofia? Aí você precisa pensar,
É trabalho de força ou é trabalho de resistência? Ah, é trabalho de força. Então, quais são os exemplos de trabalho de força? São trabalhos com sobrecarga, com contra-resistência. Então, qualquer tipo de trabalho com peso, trabalhos de curta duração, com contrações musculares com elevada intensidade, levantamento de peso, arremesso, musculação. Agora, corrida de longa duração, natação de longa duração, triatlo, Ironman, isso tudo são atividades de resistência e não atividade de força. E o que mais estimula a hipertrofia é a atividade de força. Na prática de atividade física regular deixa os ossos mais densos e resistentes. Verdade, seguindo a lei de Wolff. Não? Além disso, desenvolve a coordenação motora, sendo principalmente interessante em idosos por prevenir tombos e fraturas. Assinale a opção que justifique esse aumento de densidade óssea. Então, na própria explicação, a resposta escapou. Lei de Wolff, ou seja, quanto maior é o impacto mecânico, mais estímulo eu tenho para a atividade de osteoblastos. Osteoblasto, que história é essa? Então, lembra lá da formação do osso, do aumento de densidade óssea. Osteoblasto deposita cálcio, osteoclastos fazem a digestão desse osso, fazendo com que a calcemia suba. Nesse caso, atividade física, choque mecânico, leva a um aumento da atividade de osteoblasto, aumentando densidade óssea. Vamos lá, questão de gráfico agora. Então, vocês sabem que eu curto colocar um gráfico, então vamos analisar um gráfico aqui. Como que a gente faz análise gráfico? Primeira coisa, vou analisar quais são as informações que ele está me dizendo. Então, consumo de oxigênio está no eixo Y, velocidade está no eixo X. O que significa isso? Que esse gráfico está me mostrando como que varia o consumo de oxigênio em função da velocidade. Quanto maior a corrida, quanto mais rápida essa corrida, maior é o consumo de oxigênio até um determinado ponto. Que ponto é esse? VO2 máximo, que é o que está em destaque aqui nos dois gráficos. Linha azul, o indivíduo treinado, linha vermelha, o indivíduo não treinado. Bom, legal, Sérgio. Então, o que significa isso? O que esse gráfico está querendo dizer? Bom, primeiro que o VO2 máximo é diferente em cada um dos gráficos. Significa que o indivíduo treinado ele atinge o máximo de consumo de oxigênio em torno de 17, 18 km por hora. Já um indivíduo sedentário, não treinado, ele vai atingir o seu VO2 máximo em torno de 10 km por hora. Legal. Então, significa que se eles correrem numa velocidade mais alta do que isso, o indivíduo não treinado, o consumo de oxigênio vai cair, ele vai produzir mais ácido lático, aquilo tudo que a gente já viu na primeira prova. Tá? Então, o que eu posso perguntar aqui? Posso pedir para vocês analisarem os pontos. Por exemplo, a 12,9 km por hora, quase 13 km por hora. O que aconteceu nesse ponto? Que foi o limite de consumo de oxigênio do indivíduo treinado, ou seja, significa que ele não conseguiu correr além dessa velocidade, chegou no seu limite. Já um indivíduo treinado, ele consegue inclusive correr mais rápido do que isso. Tanto é que o gráfico continua subindo em função da velocidade e atinge o seu VO2 máximo lá na frente. Tá? Então, o que me mostra isso? Que me mostra que a capacidade de consumo de oxigênio numa mesma velocidade é diferente entre o indivíduo treinado e não treinado. Que além do momento de VO2 máximo do indivíduo não treinado, os gráficos se distanciam bastante, em que o indivíduo treinado ele tem ainda uma progressão, uma subida no VO2 máximo, no VO2, no consumo de oxigênio, já o indivíduo não treinado ele tem uma queda. Significa que o desempenho físico dele está caindo e que está muito ruim continuar, ele já está chegando no seu limite. E o limite dele é a 12,9 km por hora. Já um indivíduo treinado tem o seu limite a 19,3 km por hora. Vamos lá. Seu curso resolve participar de um dos jogos universitários. Legal essa questão. E aí, o que acontece aqui? Você deve escolher de última hora um dos estudantes para correr uma prova de 10 km, pois o titular se machucou. Então, você precisa escolher alguém.
E aí você resolve aferir frequência cardíaca de repouso para te ajudar na escolha. Inteligente, você assistiu a minha aula e você sabe que a frequência cardíaca de repouso está relacionada diretamente ao grau de condicionamento físico, mas também está relacionado com a idade. O que significa isso? Significa que se eu quero escolher o melhor indivíduo, é aquele que tem uma frequência cardíaca de repouso mais baixa e um indivíduo mais jovem. Se o indivíduo é jovem, todo mundo é adulto. O indivíduo mais jovem ali e o indivíduo que tem a menor frequência cardíaca, de preferência se for o mesmo, né? Se for um indivíduo que é o mais jovem e tem a menor frequência cardíaca, provavelmente ele vai ter um melhor desempenho do que os demais. Porque se o indivíduo tem uma frequência cardíaca mais alta, significa que ele está mais próximo da frequência cardíaca máxima, significa que ele está mais próximo do limite que ele vai tolerar nessa atividade. Então, significa que a velocidade com que ele vai correr não vai ser tão alta assim. Fica com isso na cabeça. Quem manda melhor? O indivíduo que tem a frequência cardíaca de repouso alta ou baixa? Baixa. Por quê? Porque ele tem melhor capacidade cardiovascular, o coração é mais forte, maior, bombeia sangue com mais eficiência, os vasos sanguíneos são mais numerosos e maiores e o sangue flui com facilidade. Bom, uma outra questão que a gente trabalhou bastante na disciplina está aí nesse gráfico. Aclimatação. O que significa isso? Se você está adaptado à temperatura ambiente, você consegue ter um desempenho físico melhor. E é exatamente isso que esse gráfico mostra para a gente. Temperatura retal, ou seja, temperatura interna do corpo, em função do tempo de exercício que o sujeito está se expondo. Um indivíduo que está se expondo a 60 minutos de exercício físico, se ele está aclimatado, ou seja, se ele está bem adaptado à temperatura ambiente, ele tem uma frequência cardíaca menor para manter esse exercício do que um indivíduo que está sem aclimatação. O que significa isso? Que a aclimatação faz com que a sua frequência cardíaca trabalhe mais baixa por um mesmo tempo de exercício físico, num mesmo ambiente, numa mesma temperatura ambiental. Traduzindo, se você está acostumado com aquela temperatura alta, sua frequência cardíaca fica mais baixa. Mas não é só a frequência cardíaca que fica mais baixa, seu desempenho físico será melhor. Você vai transpirar menos, você vai conseguir fazer uma melhor termorregulação. Então vai ser mais fácil para você se manter nessa atividade física. E é isso que o gráfico mostra para a gente com a temperatura corporal e o tempo de exercício. O que significa? Sua temperatura corporal será mais baixa. Ou seja, sua eficiência de troca, de dissipação desse calor, de transpiração é muito maior e o seu desempenho físico também vai ser maior, vai ser melhor. Vamos lá, o desempenho físico pode ser influenciado por diferentes fatores, como a capacidade genética e a experiência prévia na prática do esporte. E aí eu peço para você analisar as frases. Então, lembra, primeiro fala sobre capacidade ventilatória. Lembra, sua capacidade de ventilar não é limitante do desempenho físico, e sim a capacidade de transporte do oxigênio até o músculo que está trabalhando. O hematócrito está relacionado diretamente com o VO2 máximo. Quanto maior o hematócrito, maior é a sua capacidade de transportar esse oxigênio até o músculo e, portanto, maior vai ser o consumo de oxigênio. O que significa isso? Você consegue correr por mais tempo. Aumento no número e calibre de vasos. Quanto maior o número de vasos e maior o calibre, mais fácil é do sangue fluir. Então, o desempenho físico será melhor. Ouviram as minhas dicas? Agora analisa aí qual que é verdadeiro e qual que é falso. Vamos lá. Algumas adaptações fisiológicas ao exercício físico são mais facilmente obtidas em atividades aeróbicas do que anaeróbicas. É verdade. Assinale uma adaptação mais comum ao exercício anaeróbio. Anaeróbio significa que é na ausência de oxigênio. Por exemplo, trabalho de força. Trabalho de força hipertrofia com mais facilidade do que o trabalho aeróbico. Trabalho aeróbico tem mais adaptação cardiovascular. Então, por aí você já consegue matar essa resposta. Ou seja, hipertrofia é o que melhor vai ocorrer em função de um trabalho anaeróbico, ou seja, um trabalho de força. Já um trabalho aeróbico seria, como um trabalho de resistência, seria a melhora da capacidade cardiovascular, aumento do número de vasos e o calibre desses vasos, aumento de força cardíaca, aumento de mioglobina, aumento de mitocôndria,
Isso tudo é mais comum em exercício aeróbico. Anaeróbico, a gente está ligado à hipertrofia, à força. Ó, hipertrofia do ventrículo esquerdo é comumente observada em pacientes hipertensos de longa data, porém ela pode ser observada também em atletas. Ou seja, esse coração mais forte é uma resposta esperada à atividade de resistência. Então, numa atividade de resistência, né, eu espero encontrar um indivíduo, nessa atividade de resistência, eu espero encontrar um coração mais forte. Ou seja, um coração que consegue ejetar sangue com mais eficiência, com mais força, que seja maior. Então, quem leva a mais adaptação desse tipo são as atividades de longa duração. Corrida de longa duração como maratona, ciclismo, triatlo. Agora, atletas de força, levantamento de peso, arremesso, não. Sim, atletas de atividade aeróbica, atividade de longa duração. Figurinha ótima pra gente. Ótima por quê? Porque se você assiste o meu vídeo, você não vai me dizer que isso aqui é pegadinha, porque não é pegadinha, porque eu já expliquei antes. Se eu expliquei antes, não pode ser pegadinha. Então vamos lá. O que essa figura mostra pra gente? 2 tubos de ensaio. Do lado de cá, do lado esquerdo, a gente tem antes do treinamento. E depois do treinamento. Não é depois de uma sessão, é depois de várias sessões de treinamento. Ou seja, depois que você se adapta aos treinamentos, às várias sessões de treinamento aeróbico. O que vai acontecer? Observe o seguinte, o volume total de sangue aumenta. Então, o sujeito passa a ter mais sangue. A quantidade de hemácias, ou seja, de eritrócitos, aumenta, 2,2 litros para 2,4 litros. Interessante. Então, aumenta o volume de sangue e aumenta a quantidade de eritrócitos. Só que aumenta mais ainda o volume de plasma. Sai de 2,8 para 3,3. Resultado, a proporção células-volume total de sangue diminui de 44 para 42. Então, essa redução do hematócrito não é porque reduziu a quantidade de hemácias, é porque o sangue aumentou a hemácia, mas aumentou mais ainda plasma. Olha que figura ótima para a gente analisar. Entenderam? Não entendeu direito? Volta e ouve de novo a explicação. O exercício físico aeróbico aumenta o volume de sangue, aumenta o volume de plasma e aumenta o volume de hemácias. Porém, proporcionalmente, aumenta mais o volume de plasma do que aumenta o volume de hemácias. Então, a proporção, ou seja, o hematócrito, o percentual de hemácias no sangue diminui. Mas não significa que a quantidade diminuiu. Significa que a proporção dela em relação ao total diminuiu. Bom, aqui eu não vou ficar lendo para vocês, mas está aí, sinais e sintomas. Primeiro slide, de adaptações fisiológicas e adaptações ao desempenho físico em resposta ao overtraining. Isso tudo pode acontecer. Sintomas psicológicos relacionados com overtraining, medo de competir, perda de apetite, excitação e cansaço, depressão, apatia geral. Disfunção imunológica também pode acontecer, e aqui a gente tem vários aspectos da disfunção imunológica. Então, dá uma lida nesses 2 quadros, que isso vai, com certeza, te ajudar e te ajudar bastante. Assim como esse de alterações bioquímicas e a nossa revisão. A nossa revisão aqui vai te ajudar e vai te ajudar muito. Gostou? Gostou de verdade? Assiste de novo, faz suas anotações. Ficou com alguma dúvida? Sérgio, explicou rápido. É o objetivo, é uma revisão muito sucinta. Volta lá nos slides, volta nas suas anotações, vai lá nos livros de fisiologia do exercício, lê um pouco mais sobre isso para você conseguir entender melhor. Tudo certo? Galera, um beijo, um abraço. Espero que vocês tenham curtido de verdade essa nossa revisão.